Olá pessoal, tudo bem com vocês? Retornando às nossas videoaulas, hoje eu vou apresentar para vocês o tema Organização e Regulação da Expressão Gênica. Essa aula, na realidade, ela é subdividida em duas partes. Nós vamos apresentar tanto a regulação em procariotos e depois em eucariotos. Para efeito da gravação, a aula vai ser subdividida em 4 pequenas partes, na realidade, que vocês vão encontrar então aí no meu canal no YouTube, certo? Primeira questão importante a se entender é por que existe uma preocupação e qual seria a importância com relação à regulação da expressão gênica. Se nós imaginarmos, por exemplo, um dia a dia de uma bactéria, né? Vamos pegar uma bactéria como exemplo de um procarioto. Quais são as situações, né, podemos dizer assim, entre aspas, conflitantes que uma bactéria se depara. Elas geralmente vão existir em ambientes que mudam rapidamente as suas condições climáticas, né? Nós podemos imaginar, por exemplo, com relação à temperatura, com relação ao pH, enfim, umidade, né? Imagina ao longo do dia uma bactéria que vive no solo, por exemplo, na camada os primeiros 10 centímetros de profundidade do solo. Ou então uma bactéria que vive numa poça d'água, ou que vive num momento externo a um hospedeiro e de repente ela infecta um animal ou um ser humano e passa a viver então no interior desse organismo, seja ele um animal ou uma planta. Então as mudanças ambientais elas refletem, obviamente, as condições em que essas bactérias vão desenvolver o seu nicho ecológico, né? Vão desenvolver a sua função em um respectivo ambiente. Essas mudanças fazem com que esses micro-organismos eles precisam, muitas vezes, rapidamente mudar todo o seu arsenal enzimático, né? Para se adaptar num novo estilo de vida, passar, por exemplo, a utilizar um determinado substrato como fonte de carbono ou fonte de nitrogênio para a sua sobrevivência, que antes não estava disponível, que agora é o único recurso que ela dispõe. E essas mudanças são rápidas, né? Então ela precisa rapidamente alterar todo esse conjunto de enzimas que ela, num determinado momento, passa a ser necessário, e as demais que ela já dispunha são agora, não são mais necessárias. Então, isso é uma situação que envolve a necessidade de uma adaptação e de um controle, uma regulação rápida e eficiente da expressão de genes que vão produzir, então, as enzimas, as proteínas necessárias para que essa bactéria possa sobreviver. Quando nós passamos já para um organismo eucarioto, em que se daria então a importância de um mecanismo de regulação da expressão gênica? Vocês se lembram já dessa figura que eu apresentei quando eu falei da replicação do DNA. Lembra que eu sempre digo que um dia nós fomos uma única célula, né? Um zigoto que surgiu do processo de fecundação, a fertilização de um óvulo por um espermatozoide, que deu origem então a esse zigoto, que por múltiplas divisões celulares deu origem então ao nosso corpo, ao desenvolvimento de trilhões de células de um indivíduo maduro, por exemplo. Além dessas divisões celulares, fica muito claro que existe um processo de diferenciação celular, né? Nós não somos uma massa disforme de células. Na realidade, há um processo de diferenciação celular, e esta diferenciação celular é exatamente um ponto crítico do evento de expressão gênica em eucariotos, particularmente quando falamos de eucariotos, né, indivíduos superiores, sejam plantas, animais, que desenvolvem tecidos, órgãos, os sistemas e assim por diante. Então, neste caso em particular, nós temos aqui aquela célula ovo que, além daquelas divisões, ela vai sofrer ciclos de diferenciação.
né? Ou seja, você tem uma primeira seleção de clones dessas células, ainda indiferenciadas, certo? Mas que vão já programar a expressão de seus genes para que o produto final da diferenciação seja uma célula funcionalmente definida, como nós podemos ver aqui, um glóbulo branco, uma hemácia, uma célula de glândula, uma célula nervosa, ou uma célula da pele, do músculo, ou do osso, ou do tecido conjuntivo. Elas assumem uma estrutura, uma forma distinta em função daquilo que elas vão exercer dentro de um organismo, certo? Que tipo de proteínas elas vão produzir, que tipo de hormônios elas vão produzir, né? Qual o papel dessas células, por exemplo, uma célula nervosa, né? Que por meio das sinapses vai fazer então a conexão aí de neurônios, enfim, o contato, essa transmissão de sinais por meio de neurotransmissores, certo? Diferente de uma célula de uma glândula, por exemplo, que vai produzir um hormônio específico, né? Como da tireoide, células da tireoide, ou que sejam células, por exemplo, do fígado e assim por diante, certo? Então fica muito clara a importância de um processo de diferenciação celular, e isso se dá graças então ao fenômeno de regulação da expressão gênica. Bom, para continuarmos essa aula, eu gostaria de introduzir para vocês um conceito muito importante, que é o de interruptor genético. Como o nome já diz, o interruptor ele vai ser responsável por ligar ou desligar alguma coisa. Quando eu digo interruptor genético, esse interruptor genético ele tem como finalidade ligar ou desligar genes, certo? Quando eu digo ligar genes, eu digo ativar genes. Quando eu digo desligar genes, eu digo inativar genes. De maneira que eu tenho então um interruptor que é um mecanismo molecular para regular a expressão de genes. Esses interruptores genéticos são encontrados tanto em procariotos como em eucariotos, e a função básica deles, como eu já disse, é ativar ou inativar a ação gênica por meio daqueles processos que nós estudamos nas aulas anteriores, os processos básicos de transcrição e de tradução, que levam efetivamente então à produção de uma proteína dentro de uma célula. Como que se dá então a configuração de um interruptor genético? Esse interruptor genético ele consiste de elementos que nós chamamos, por exemplo, de atuação em trans, que são geralmente proteínas, fatores transcricionais, né? E também elementos que são chamados de sequências em cis, ou seja, são elementos intrínsecos ao DNA, correspondem a sequências específicas do DNA, são sequências alvo, onde esses elementos em trans, essas proteínas, esses fatores regulatórios, vão ligar, vão reconhecer e vão interagir. Então, esta combinação de um fator regulatório com uma sequência alvo do DNA constitui, então, o interruptor genético, certo? Nós temos aqui na figura um exemplo de um gene regulador que produz, por meio da transcrição e depois da tradução, uma proteína reguladora. E nós temos aqui um exemplo de um gene estrutural, que existe um sítio-alvo, que é provavelmente a região promotora ou próxima à região promotora desse gene. Como vocês se lembram, o promotor que nós estudamos quando tivemos aula de transcrição, por exemplo, é um interruptor genético, certo? Então nós temos aqui esse sítio-alvo, onde a proteína reguladora se liga e vai ativar a transcrição do gene estrutural, cujo produto pode ser então uma proteína com uma função estrutural, ou uma enzima se for uma função então enzimática, participar de uma via metabólica dentro de uma célula. Isso acontece tanto em procariotos como em eucariotos. E aqui nós já temos um conceito importante: classes de genes. Eu tenho genes reguladores, cujo papel é o quê? É produzir uma proteína, um fator que vai regular a expressão de outros genes. E eu tenho genes estruturais, ou seja, genes cujo produto
são aquelas moléculas que fazem parte tanto da estrutura, organização estrutural da célula, citoesqueleto, membrana, enfim, parede e assim por diante, e também os genes funcionais que produzem as enzimas específicas de uma via metabólica. Bom, o interruptor genético ele pode ser regulado de duas maneiras. Nós podemos ter uma regulação positiva ou uma regulação negativa. O nome já diz, na regulação positiva eu vou ter a ativação, né, da expressão gênica, e seria o ligar o gene. E numa regulação negativa eu vou ter então a inibição da expressão daquele gene, a inativação, ou seja, seria desligar o gene. Vejam aqui no controle positivo. Nós temos aquela região promotora, adjacente à região codificadora de uma proteína em um gene, certo? E eu tenho aqui uma região chamada de operadora. Essa região, particularmente em procariotos, ela é muito bem definida assim, dessa maneira, como operador. Em eucariotos, nem sempre. Na realidade, nós temos próximos ao promotor, seja na região acima ou abaixo dele, algumas literaturas trazem a jusante ou a montante dele, nós podemos ter elementos incisos, ou seja, sítio-alvos de proteínas regulatórias, certo? Aqui no caso está sendo definido como um operador, onde uma proteína regulatória, que neste caso é um ativador, porque estamos falando da regulação positiva, que ao interagir aqui nesse sítio-alvo no DNA, na região então reguladora de um gene, vai ativar e vai dar início à transcrição. Na ausência dessa proteína regulatória chamada ativador, nós não teremos ativação do gene, não teremos o fenômeno de transcrição. No controle negativo, é o contrário. A proteína regulatória é chamada repressor. E o papel dela, como o nome diz, uma vez interagindo na região regulatória do gene, inibir a sua transcrição, impedir que esse gene seja expresso. Esse gene só vai se expressar, a transcrição só vai acontecer na ausência da proteína regulatória chamada repressor. Tá? Essa é a diferença, então, básica entre a regulação positiva e a regulação negativa. Bom, aqui está um exemplo de um controle negativo, onde um repressor em trans, né, nós temos um repressor em trans, que é uma proteína, vai interagir com um elemento inciso, um elemento regulatório, uma sequência alvo intrínseca ao gene, e que vai, no caso, inativar a transcrição, certo? Então, veja só, eu tenho promotor, operador, o gene estrutural. Aqui está representada a RNA polimerase, que vai iniciar a transcrição, produzir um RNA. Este RNA, né, mensageiro, por sua vez, por tradução, vai produzir uma proteína. O que acontece no controle negativo? A presença da proteína regulatória chamada repressor impede, inibe, que a RNA polimerase tenha acesso a essa região promotora e possa transcrever o gene. No controle positivo, nós temos fatores, proteínas regulatórias em trans, que vão ativar, efetivamente, ao se unir, ao interagir com a sequência alvo no gene, vão fazer com que esse gene, então, seja passível de transcrição pela RNA polimerase. Então, nós temos aqui um gene inativo, seria a condição padrão dele, por quê? Porque o controle é positivo, ele é dependente de um fator regulatório chamado ativador, certo? Esses fatores, que podem ser em número de um ou mais fatores regulatórios, proteínas regulatórias, ativadores, né, nós vamos falar disso mais para frente, você pode, não necessariamente tem um único interruptor genético, ou teria uma única proteína regulatória que atuaria tanto na inibição como na ativação de um gene. Então, aqui na figura está mostrando alguns fatores que vão atuar no interruptor genético desse gene, ativando, né, porque o controle é positivo. Então, nós temos aqui ativadores que vão favorecer a ligação da RNA polimerase no promotor desse gene para que ela faça a transcrição. E após a transcrição e a produção do RNA, nós vamos ter, então, por tradução, a síntese de uma proteína. Bom, é muito curioso imaginar como que esse controle positivo, como que esse controle negativo,
efetivamente vai ligar e vai desligar genes em função de uma situação ambiental. Qual seria a situação ambiental que coordenaria qual controle deve ser executado para a célula naquele momento, certo? Esse recurso, né, de informar, por exemplo, uma informação molecular que possa despertar um ativador, um repressor e assim por diante, ou seja, efetivamente atuar um interruptor genético, nós chamamos de efetores alostéricos. Esses efetores alostéricos é que efetivamente controlam a habilidade das proteínas regulatórias, sejam ativadoras ou repressoras, em ligar em seus sítios alvos dos genes que elas vão atuar. Esses efetores alostéricos podem ser pequenas moléculas, por exemplo, que vão desde pequenos açúcares, pequenos aminoácidos, certo? Ou até mesmo hormônios, né? Sejam classes de hormônios, ou enfim, nós podemos ter aí diferentes classes de moléculas que podem atuar como efetores. Esses efetores, eles vão ser o resultado de uma condição ambiental, como eu disse para vocês no início da aula. Se há uma alteração, né, por exemplo, dos procariotos, se há uma alteração no pH do ambiente, se há alteração na temperatura, né, uma mudança brusca numa temperatura de um determinado ambiente, um habitat onde se encontra uma célula bacteriana, isso vai afetar de imediato o que? A parede e a membrana dessa célula. E aí você tem, então, por exemplo, toda uma condição osmótica, essa célula ela tende a perder ou a absorver mais água, enfim, ela libera pequenas moléculas no seu interior, a própria constituição da membrana, né, a organização dos ácidos graxos da membrana, ou seja, a gente tem uma série de mecanismos que podem gerar moléculas efetoras, por exemplo, os canais iônicos, você pode ter entrada, você pode ter aí sódio, potássio, um balanço com relação a esses cátions, enfim, você tem várias moléculas que podem funcionar como os efetores alostéricos e que vão indicar mudanças ambientais importantes e que, em contrapartida, vão se ligar aos ativadores ou repressores que vão exercer, respectivamente, controle positivo ou negativo, tá? Na expressão gênica. E acontece também nos eucariotos. Nos eucariotos, além disso, né, nós temos também essa questão iônica de potássio, de sódio, magnésio. Nós temos também mensageiros secundários que atuam muitas vezes numa cascata de sinal, né, lembram lá da bioquímica. Nós temos também os hormônios, né? Nós temos os hormônios que podem atuar, então, como efetores alostéricos que vão interagir com proteínas ativadoras ou repressoras a fim de determinar um controle positivo ou negativo na expressão gênica. Vamos ver aqui no caso, então, um controle positivo, né? Onde eu tenho um ativador. Tá? Olhem agora a figura aqui. Eu tenho um ativador, é um controle positivo, certo? A proteína regulatória, ela está representada por esse formato, certo? E nesse formato, esta proteína regulatória, ela não consegue reconhecer o sítio-alvo, ela não se liga ao promotor, ao operador de um determinado gene que ela deve atuar. Ela só vai conseguir se ligar na presença do efetor alostérico. Por quê? O efetor alostérico, quando interage com esta proteína regulatória ativadora, ele causa uma mudança conformacional. Então, veja, eu tenho uma mudança conformacional, uma mudança estrutural, a proteína ativadora assume uma estrutura tridimensional diferente, que expõe um sítio em que ela possa interagir agora com a região gênica regulatória, com o elemento em cis, com, aqui no caso, o operador. Percebe? Neste formato, o ativador não conseguia se ligar. Na presença do efetor alostérico, né, aquela molécula que é o sinal
de uma necessidade de uma mudança ambiental, por exemplo, nós vamos ter a mudança da sua conformação e ela interage então como uma proteína ativadora na região regulatória do gene, dando início então à transcrição, controle positivo. No caso do controle negativo, que nós temos o repressor, a mesma coisa. Só que aqui o repressor, nesta conformação, está ligado à região regulatória, desligando o gene, inativando o gene, impedindo a sua transcrição. Na presença do efetor alostérico, a proteína regulatória repressora é retirada do sítio-alvo do gene, percebe? Ou seja, esse efetor alostérico, da mesma maneira como anteriormente expliquei, ele causa uma mudança conformacional na proteína. Ou seja, esta proteína tridimensionalmente sofreu uma alteração e ela perdeu agora a capacidade de interagir com esta região alvo do gene. A molécula repressora sendo liberada desta região regulatória do gene, a RNA polimerase tem acesso e nós temos então o processo de transcrição. Bom, aqui tem alguns conceitos básicos com relação àquilo que eu já disse, os genes estruturais, os genes regulatórios, e duas classes de genes que eu não havia falado, que são genes chamados constitutivos e genes induzíveis, tá? Os genes induzíveis, como o nome já diz, quer dizer, são genes que têm a sua expressão induzida. Eles requerem produtos, proteínas regulatórias, fatores que representam uma condição celular, como eu disse, que é o fruto de uma condição ambiental, no caso de uma bactéria, ou que seja uma condição de desenvolvimento de um organismo eucarioto, né, na sua fase, por exemplo, de desenvolvimento embrionário, até atingir uma fase madura, uma fase adulta. Essas condições ambientais, essas condições celulares, então vão oferecer as moléculas efetoras, como eu disse, e as proteínas reguladoras, ativadoras e repressoras, que vão induzir ou reprimir um gene, tá? No caso dos genes constitutivos, esses genes, eles não precisam ser induzidos. Por quê? Porque são genes que nós chamamos, por exemplo, de housekeeping. São aqueles mantenedores, né? Eles mantêm o funcionamento básico de uma célula. Né? Imagina uma via de uma célula básica, que seria aí uma via glicolítica, né? Enfim, uma cadeia transportadora de elétrons numa mitocôndria, né? Enfim, você tem, seja em procariotos, seja em eucariotos, você tem vias metabólicas que são básicas, você não precisa de uma indução, né? Ela é básica para que aquela célula possa sobreviver, aquela célula possa se manter. Esses genes não precisam de um mecanismo de indução. E a gente diz que eles são constitutivamente expressos, né? Ou seja, ela é constante essa expressão porque não precisam de influências ambientais ou mudanças tão drásticas no ambiente, ou então mudanças ao longo do desenvolvimento de um organismo, né, um eucarioto, seja um embrião, seja um indivíduo adulto, enfim, porque são células, são vias metabólicas básicas que toda célula é dependente delas, então a expressão é constitutiva, não precisa ser induzida. Eu não preciso de interruptores genéticos elaborados para os genes constitutivos. Bom, a princípio é isso que eu tenho para apresentar para vocês, certo? E aí vocês vão então para a segunda parte dessa aula, onde especificamente nós vamos falar da regulação da expressão gênica em procariotos.